Vitor Lanz disse, Alberto, ontem o jogo do CRB no Sport TV foi narrado por mulher. Como você vê tantas críticas na sua visão? Tem fundamento as críticas? Tem ponto negativo na dicção, elas narrando? Ou é puro preconceito? Eu acho que é a falta de costume. O futebol, ele tem um ambiente muito machista. Muito machista. O futebol é coisa de homem, na ideia da grande maioria. Então, isso é um choque. Quando o futebol feminino começou a ganhar espaço, inclusive com transmissões, qual era a ideia? Eu não gosto do futebol feminino. Você assiste? Não, mas o jogo é feio. Sim, mas você assiste. Não, é porque o jogo é muito feio. Erram, não sei o quê. Mas você já sentou para ver um jogo de futebol? Não, muito pouco. Eu não consigo ver. Não consigo assistir 5 minutos. E as mulheres foram ganhando espaço. Veja, já era muita dificuldade das mulheres trabalharem no mundo do futebol como repórteres. E aí eu estou falando repórteres em todos os sentidos. Rádio, TV, jornais, assessoria, sites. Em todas as possibilidades de mídia, era muito difícil. E aí eu preciso ser muito direto assim. O preconceito ele também estava estabelecido no aspecto sexual. É, essa menina está aí e as conversas, isso às vezes podem ser até chocantes, mas as pessoas sabem disso, né? Essa menina ficou com quem para estar aí, né? Eram essas as perguntas, né? Para não dizer uma coisa mais grosseira, né? Mas as mulheres se estabeleceram e nós tínhamos e temos grandes repórteres, não só locais, como nacionais. As últimas grandes reportagens do futebol brasileiro de investigação, de denúncias, elas foram comandadas por mulheres, e notadamente pela Gabriela Moreira, repórter do Grupo Globo. Site, Sport TV, Globo. Foi ela que trouxe todo o escândalo, todo o caso do Cruzeiro, com ameaças, com pressão, com xingamentos. Só que, estabelecidas mulheres como repórteres, inclusive no campo, sendo assediadas por colegas de imprensa, por torcedores, por dirigentes, por jogadores. Mas com as mulheres estabelecidas no trabalho, vem um novo passo. O futebol feminino ganhando espaço na mídia. O futebol feminino com transmissões. O futebol feminino como um negócio e um baita de um negócio com Copas do Mundo históricas, principalmente a Copa da França, que mudou o patamar de lucros, de investimentos, de uma Copa do Mundo se assemelhando ao futebol masculino. Não estou dizendo igual, se assemelhando. E aí as pessoas começaram a perceber, disse, pô, e por que também não ter mulheres comentando? E aí você tem, de novo, com o poderio, com a força da Globo, você tem uma Ana Thaís Matos comentando jogos da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Isso, além de um reconhecimento à capacidade dela, é
dizer, nós vamos continuar nessa toada, gostem ou não. E aí o próximo passo foi você ter, também na Globo, eu estou com a Globo como referência porque é o canal aberto mais visto do país. Mas você já tinha trabalhos de mulheres, inclusive em outros canais, na Band, na ESPN, trabalhos na Fox, né? Trabalhos de mulheres extremamente competentes na TNT Esportes. A Nathalie Geder ficou na Inglaterra agora. Está na Sky da Inglaterra, transmitindo para o público inglês o trabalho dela, de tão destacado que era o trabalho dela. Então, assim, gostem ou não, as mulheres estão estabelecidas trabalhando. E todas essas críticas, elas são críticas sem fundamento, porque tecnicamente elas não devem nada a ninguém, entendem de futebol, entendem de narração. O que é o diferente? É a voz. É a mulher comandando uma jornada numa TV, seja numa TV aberta ou numa TV fechada. E como o futebol é extremamente conservador, veja que os grandes nomes, mesmo no futebol masculino, eles precisaram ter uma quebra de paradigma muito grande para se estabelecerem. Era um Silvio Luiz que nos deixou recentemente, mas que brincava com palavras, com expressões, e as pessoas simplesmente não gostavam. Para que isso? Esse cara não grita gol. Esse cara fica com esse negócio. Foi. Então, você tem uma rejeição no futebol, porque o futebol é muito conservador em relação a tudo. Então, imagine na cabeça de uma pessoa que tem 10, 20, 30, 40, 50 anos acompanhando futebol, você tem uma transmissão comandada, narrada, ancorada por uma mulher. Isso é um escândalo na cabeça de muitas pessoas. Mas não tem ponto negativo em dicção, não tem informação trocada. Ah, mas a mulher erra tudo, ela não estudou para aquele jogo. É só a mulher que não estuda para aquele jogo? Quantos homens não estudam porra nenhuma para fazer um jogo de futebol? Quantos homens não têm noções táticas e comentam? E só falam o Lé com o Cré, o B com o A. Ah, o time está atacando mais porque tem mais posse de bola. E é? Então, assim, a pergunta é muito legal, a discussão é muito legal, mas não tem, não tem. No fundo, quem coloca uma situação como essa, ele não está acostumado, ele pode até não gostar, e eu acho que deve se respeitar, eu não gosto de uma mulher narrando e tudo mais, mas não numa crítica em que você vai buscar, ah, a mulher, não gosto do timbre de voz de uma mulher narrando futebol, ah, não gosto dos comentários de uma mulher, ela não entende. Para com isso, né? Só tem mulheres maravilhosas trabalhando? Obviamente não, você tem problemas também. Você tem mulheres que talvez não tenham a qualidade, que tenham deficiências, e isso é normal, porque você tem os homens também. Não são todos os caras que comentam futebol que eu gosto, isso como espectador mesmo, né? Não são todos os narradores que narram que eu também gosto. São homens, mas eles não são todos ex-jogadores que comentam que eu tenho que gostar, porque são homens, porque foram jogadores, né? Então,
Tem muito de um preconceito que está muito estabelecido na sociedade de uma forma geral. E no futebol, maior ainda.